Tê-los aqui, meus amados irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos. Todos vocês que com paciência aguardaram a retomada de nossos estudos em Hebreus, depois desse longo período aí de intervalo, por conta do retiro aí, dos dias de carnaval. Mas aqui estamos, aí estivemos semana passada, e agora estamos tocando a palavra na parte 20 de Hebreus, parte 20, com a última parte, a última etapa do capítulo 11, o capítulo da fé. É verdade que ele ainda avança, como vocês devem lembrar, quando começamos essa abordagem, no capítulo 10, versículo 36, ele vai até 12, versículo 3. Então ele ainda avança pelo capítulo 12, o assunto, até o versículo 3. Mas hoje nós vamos fechá-lo no capítulo 11. Então a nossa leitura de hoje, de Hebreus, esta parte 20, é capítulo 11, versículos 29, estivemos vendo até o 28, versículo 29, até o final do capítulo 11, versículo 40. É onde a gente fecha o nosso texto sobre a fé, a abordagem sobre a fé que temos feito até agora. É evidente que haverá um epílogo, e esse epílogo, semana que vem, querendo Deus, não é? Parte 21, capítulo 12, de 1 a 3. Então hoje nós vamos fechar o nosso assunto neste trecho que vamos ler agora. Mais uma vez, bem-vindos, e a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós, conduzindo-nos no estudo desta palavra para a nossa edificação. De tal ordem, a informação do ensino deste trecho que nós vamos ler, que eu ousei comunicar isso de forma particular a algumas pessoas, por e-mail, por WhatsApp. Eu avisei a alguns e é claro que atentaram aqueles que têm acompanhado. Os que nunca acompanharam continuam nem aí. Mas eu procurei chamar a atenção de vocês que viram lá o nosso chamado para o dia de hoje, pelo fato de que o que temos a aprender aqui não apenas é incomum, é palavra de Deus, mas está oculto, está encoberto do conhecimento dos crentes, porque se a igreja começa muito, eu estou falando em termos do serviço de culto, se a igreja começa muito a apresentar a palavra sem evasivas, sem os escapismos que nos agradam, que nos atraem, as pessoas entram em susto, entram em pânico, não querem ouvir. Eu me lembro de uma mulher, quando confrontada com a verdade de Deus a respeito de uma serva de Deus que ministrava com autoridade esta palavra, disse: ela não nos alimenta a fé, ela come a nossa fé, para dizer, ela tira o que a gente tem. Não, a nossa irmã, quando ministrava, estava levando a palavra verdadeira e tirando o que está falso, enganando lá dentro. Infelizmente, uma grande parcela do nosso público evangélico vive o evangelho do me engana que eu gosto. O que temos hoje aqui, fechando este contexto da fé, é uma revelação com a qual ninguém quer conviver, não quer estar trabalhando com ela. Sabe aquela história lá do livro de Jó, que está bem no meio da Bíblia, e alguns não só passam batido, como tem muito medo, meu Deus, que ele não faça de mim um Jó, que ele não queira que eu seja um Jó. Não vai ser não, eu já disse isso várias vezes. Fique em paz, não tem ninguém aí com essa capacidade de ser Jó, não. Mas a verdade é que as pessoas têm medo porque olham o livro de Jó e a revelação de Jó como muito negativa. Tudo aquilo que nos confronta, tudo aquilo que reclama uma resposta, tudo aquilo que exige de nós uma devolutiva, tudo aquilo que investe no sentido da obediência, do temor de Deus, é rejeitado, é posto de lado. Nós queremos uma interpretação da graça gratificadora. Isso é falso, isso aí existe nas igrejas, mas dentro da palavra de Deus não existe não. E hoje a fé, que vamos fechar aqui, o argumento da fé que vamos fechar, nos traz esta verdade que está aqui, todo mundo sabe, mas procura não pensar muito em cima dela, cheio de medos, etc. Ou então, não é, querendo dizer, não, eu não quero fazer parte disso aí. Eu me lembro que, pregando em São Paulo há muitos anos, já contei isso várias vezes, mas isso vai, sabe, a história daquela mulher que, porque derramou aquele alabastro, aquele nardo que estava no alabastro sobre a cabeça de Jesus, ele disse: o que ela fez vai ser contado para a memória dela, para sempre, por todas as gerações. A palavra malfadada dessa irmã, dessa mulher em São Paulo, em cima do que eu preguei, vai ser sempre lembrada por mim, onde quer que seja.
E Deus resolve esse problema desse mau testemunho que foi dado. Mas eu me lembro de ter falado com muita paixão, com muita empolgação, da minha experiência conhecendo ao vivo e a cores, dentro da casa dele, um missionário romeno que foi vítima da perseguição comunista ateísta na década de 90, passou 12 anos preso. E muito interessante, porque eu saí da casa de um dos que foi o carcereiro dele, para depois ir para a casa dele. O carcereiro agora já era um presbítero, e aí eu contando o testemunho daquele homem de forma maravilhosa, porque a coisa era maravilhosa. Depois de eu ter falado tudo, eu fui para o texto de Filipenses 1:29, onde Paulo fala, e aquele irmão também tinha dito isso para mim, que alguns de nós foram chamados não só para crer em Cristo, mas para ter o privilégio de padecer por ele. Quando eu acabei de dizer isso, uma mulher chegou e disse para mim: ai, que bom, que graças a Deus eu não fui chamada para nada disso, para ser nada dessas coisas e nem viver como esse aí. E eu disse para ela: que pena que eu sinto de você. Porque eu me sinto, e quando eu estive lá na casa daquele missionário e voltei para o hotel, eu me senti tão pulga, tão pequeno, tão desprezível diante da gloriosa experiência que ele teve, né? Mas essa irmã, ela reproduziu, na verdade, aquilo que vai pela cabeça da maioria. Uma fé que lhes seja gratificadora, que os faça se sentir ou os bambambãs ou então os queridinhos de Jesus. Essas coisas são falsas, elas cobram o seu preço lá na curva da esquina. A vida cristã se encarrega da conta fechar no tempo certo, e a pessoa descobrir que passou anos dentro da igreja completamente despreparado para a vida eterna, para as coisas eternas, desconhecendo ou passando por cima de verdades espirituais, de realidades espirituais e de experiências espirituais que valem a vida toda. É mais ou menos alguma coisa daquilo que foi pregado domingo passado no Salmo 63. Então vamos à nossa leitura para ver o que temos hoje aqui. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. É uma revelação magnífica. E continuamos a falar então da fé dos peregrinos. Então esta é a segunda parte da fé dos peregrinos. Da última vez, parte 19, nós viemos caminhando até o versículo 28 e falamos ali que era a fé dos peregrinos. E já era uma segunda etapa, né? Porque tínhamos passado pela primeira etapa que falava das testemunhas e do testemunho de fé de Abel, Enoque, Noé, todos lembram. Depois entramos nos peregrinos a partir de Abraão, e aqui continuamos com os peregrinos. Há um diferencial muito grande. Você há de lembrar, vimos isso na parte 19, que a abordagem sobre a fé dos peregrinos, que eu chamei de fé dos peregrinos 1, essa aqui seria a fé dos peregrinos 2, ou a fé dos peregrinos 2, a diferença está no fato de que o autor se deteve em circunstâncias históricas particulares da vida daqueles peregrinos. Abraão, Isaac, Jacó, e foi por aí.
Quando ele começa agora essa nova jornada, esse ajuntamento de outras testemunhas, ele não entra em detalhes. Ele faz apenas menção deles como tendo registro nesta história, como fazendo parte dessa grande galeria de testemunhas que muitos chamam de heróis da fé. E há um diferencial aí. Então esta continuação da lista de testemunhas permanece sendo o registro dos peregrinos pela fé. Então você nunca esqueça, porque foi a grande ênfase que nós demos na parte anterior, de que estamos falando sobre aqueles que têm consciência de que eram estrangeiros e peregrinos. O texto do capítulo 11 dá muito reforço a esta argumentação. É justamente onde fracassa a nossa fé, onde fracassa a nossa confissão, onde fracassa o nosso testemunho, quando perdemos esta consciência de que somos estrangeiros e peregrinos e queremos nos entender dominadores, possuidores, conquistadores, num espaço condenado. E há até aqueles que, por conta disso, aprenderam a fazer orações estúpidas e cânticos estúpidos, dizendo: vou pegar de volta tudo que o diabo tirou de mim. Se o diabo tirou, é porque ele tinha acesso ao que era dele. Não me interessa, eu não quero nada que o diabo levou. É porque certamente se tirou não era meu. E então, meus amados, nós temos aqui uma realidade de fé que vai na contramão de todas essas fantasias. Esta é a razão porque, com muita radicalidade, e aí precisamos ser radicais nesta área, nós não podemos aceitar esse discurso ufanista dos nossos irmãos que estão por aí pregando uma fé que não tem lastro. Ela tem lastro no culto, nos testemunhos, no entusiasmo, mas ela não tem lastro na verdade, ela não tem sustentação na verdade. Nós vamos fechar isso tudo quando estivermos aqui no epílogo semana que vem, querendo Deus, falando sobre o fato de que Jesus é o autor e consumador desta fé, que tem seus próprios procedimentos. Então, continuando aqui, veja bem, as notas de realce dessa continuação, dessa lista aí, são surpreendentes. E é estas notas que nós vamos nos ater nesse trecho. Então veja, esse é um exame mais acurado do texto, e é onde eu preciso que você me acompanhe aí com bastante atenção, para que você não perca a didática deste texto, senão teremos perdido a nossa oportunidade. Ninguém está aí para perdê-la, né? Não é verdade? Mas se é um exame acurado deste texto, vai parecer que os dignitários que estão citados aqui, com direito ao prefixo pela fé, esses que nós estivemos vendo aqui, a partir do versículo 29. Então esses dignitários, parece que eles se encerram em Raabe. Pela fé, veja, volte ao texto. Pela fé, versículo 29. Pela fé, versículo 30. Pela fé, versículo 31. Aí quando ele chega no 32, não existe mais a alocução pela fé. Ela não aparece mais. Fica oculta. Não é que ela deixa de existir porque os demais não estão incluídos no pela fé. Não. Ele deixou de ser repetitivo. Foi só isso. Então é isso que nós temos aqui, que você precisa observar com bastante atenção. O fato de que parece que ele encerra o pela fé em Raabe já é digno de nota por si só. Porque prestem atenção, ele começa a lista de peregrinos citando Abraão, não é verdade? Qualquer judeu, de todas as gerações e de qualquer época, até nos dias de hoje, o que sobrou por aí, curva-se, tira o chapéu diante de Abraão, cabeça da nação, como sendo a fé que teve Abraão, o pai dos crentes, o pai dos que creem, aquele que tem a fé que o Evangelho nos mostra, que é a fé que justifica e pela qual somos justificados em Cristo Jesus, e daí a salvação da nossa vida eterna, a vida eterna que nos vem desta salvação. Pois bem, acontece que ele emparelha Raabe, num contexto em que ele vem citando nomes nobres, da envergadura dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e outros. Ele cita Raabe. É como se ele fizesse até um eixo, porque a partir daí ele vai citando nomes menores, embora eu peça desculpa aqui por falar em menores, quando aqui dentro você tem um Davi, você tem um Samuel. Mas observe, não estamos dizendo que então são patriarcas. Pois bem, é isso. Estamos dizendo que não são patriarcas. Para Raabe fecha a lista. Aí alguém diria, e o autor não usou de dedinhos, ele declara, ele dá o título dela, ele diz: pela fé a prostituta Raabe. Ele encerra, e isso é digno de nota, com Raabe, dizendo que foi pela fé que ela fez o que fez.
Ela fez o que fez no lugar em que ela era prostituta, em que ela tinha sua casa aberta para receber homens, para onde foram os vigias. Alguns tentam acochambrar com aquele pietismo que é totalmente desprovido de verdade, é um pietismo irrisório e às vezes até ridículo, para dizer, não, a Bíblia usa a palavra prostituta para se referir a um tipo de comércio que ela realizava, que não era prostituição, era uma espécie de estalagem. E como recebia muitos homens, então era tida e vista, naquela época, culturalmente, como prostituta. Que conversa fiada. A mulher era prostituta. Está aqui a Bíblia dizendo que era. E essa prostituta foi entrar na genealogia do Filho de Deus. Ele encarna numa árvore genealógica que tem lá Raabe, uma heroína da fé como prostituta. Bem, ela foi heroína da fé como prostituta, a mudança da vida dela, o que vem acontecendo dali para frente, a Bíblia não conta, não nos diz respeito, mas deve ter havido alguma coisa muito significativa, nobre, gloriosa, divina, porque ela foi passar a constar na árvore genealógica de Jesus. Ela faz parte da árvore genealógica do Filho de Deus. E então, meus amados, Davi é um dos descendentes de Raabe. E Jesus é descendente de Davi. Aqui eu já disse tudo. Mas o que eu quero mostrar a você é que é digno de nota que ele faz esse fechamento para mostrar esse trânsito que a fé tem. A gente olha para um Abraão, volta a dizer, tira o chapéu, um grande herói, um herói para você aplaudir. Agora tem uma prostituta aí, enquadrada no contexto. Pela fé, essa mulher acolheu os espias, não foi destruída, foi salva ela e a sua casa, e não foi destruída como os desobedientes, para mostrar que essa fé no coração de Raabe foi suficiente para que ela obedecesse. E esse é o compromisso da fé. A fé leva à obediência ao Deus que é soberano. Ela teve uma confissão de fé quando ela declarou que sabia quem era o Deus daquele povo, quem era aquele povo, as conquistas que aquele povo estava fazendo, que ela sabia que ia fazer na sua terra, Jericó. E por isso ela estava revelando temor, é tudo quanto Deus quer. E aí ela acolheu os espias, ela atendeu às exigências dos espias, às orientações, e aí cresce a nossa verve evangélica diante do fato de que eles dizem para ela, coloque aí uma fita escarlate na sua janela, quando virmos a fita, não destruiremos a sua casa, e você estará se protegendo, e protegida por essa fita escarlate, sinalizadora, você e toda a sua casa. Isso aí já deu lugar para muitos sermões evangelísticos, é verdadeiro, não é? A fita escarlate nos fazendo lembrar figuradamente o sangue de Jesus, aquele mesmo sangue que foi passado nos umbrais dos judeus lá em Gósen, de maneira que eles foram livres do anjo da destruição que matou os primogênitos do Egito. Lá estava aquela fita sinalizando um símbolo da graça, um símbolo daqueles que se protegem sob o sangue, que creem nisso, embora sem visão nenhuma de nada, mas por obediência. Essa mulher fez tudo isso. E embora ela tenha esse apodo, esse título aí indigno para se enquadrar dentro de todo o contexto, nesse título de Raabe estamos todos nós. Quem não se prostituiu, quem não é prostituta, mas quem peca. Porque ninguém vai esconder o fato de que prostituição é pecado. Não importa o que nossos sociólogos e outros mais aí pretendam dizer. Mas a verdade é que o texto se encerra com uma Raabe para dizer, tem lugar para você. Tem lugar para você. Pela fé você pode obedecer como ela obedeceu e não ser destruído. Glória a Deus. Não foi morta com os que haviam sido desobedientes, ela obedeceu. Os outros foram mortos. Pois bem, o que estamos considerando aqui é que parece que se encerra nela o pela fé. Não, imagine, não é? Logo quem vem em seguida, quem é que está enquadrado aí? São homens da envergadura de um Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, profetas. Não havia pela fé para eles? Então você percebe que a locução está oculta. Ele não vai usar a expressão pela fé, mas já ficou subentendida e clara, ela está aí. Então pela fé, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, pela fé, o texto está dizendo, conquistaram reinos, etc. Aí vai continuando, apagaram o fogo, houve mulheres, pela fé continua. Está oculto, mas continua. Então, o que surpreende é que esse versículo 32 introduz uma lista onde outros, e até outros incógnitos, estes outros incógnitos,
são apontados como fazendo parte da mesma pleiade dos que receberam bom testemunho por sua fé. O texto se encerra dizendo isso para nós no versículo 39. Todos estes, quer dizer, tudo que foi citado, receberam bom testemunho por meio da fé. Eu gostaria de compartilhar com você que eu entendo que esse bom testemunho a respeito da fé procede de Deus. É Deus testificando desta fé no coração desses que receberam bom testemunho da parte de Deus. O texto começa falando exatamente isso aí, que eles todos, aqueles de que ele iria falar, o autor, eles estavam recebendo bom testemunho. É o que você tem no versículo 2. Ele começa falando sobre bom testemunho no versículo 2, antes de falar em Abel, e encerra falando receberam bom testemunho. Então ele os inclui indo até Abel. Entende? Percebe a mensagem completa e perfeita da revelação desse texto para nós? Então a alocução fica oculta, mas fica valendo para introduzir o registro dos feitos e efeitos de todos eles, como os demais versículos, como se os demais versículos, aqueles que continuam aí, houve, versículo 35, mulheres que pela ressurreição começassem também com a mesma afirmação, pela fé. Isso faz com que, o que temos aí a partir do versículo 35, faz com que os triunfalistas e ufanistas, que entendem fé como recurso de capacitação espiritual para obter, realizar façanhas e escapar de vicissitudes, ficam confundidos aqui. Eu diria que eles ficam envergonhados aqui. Envergonhados diante da falência da sua pregação, do seu ensino. Então há um resumo de conquistas pela fé que começa no versículo 29 e vai até o versículo 34. E aí nós conhecemos os eventos aludidos aí. Não só conhecemos os eventos, como os personagens a eles ligados. Vamos ligeiramente a eles aí. Eu disse que é de 29 a 34. É evidente que o texto começa falando da nação inteira, né? O povo pela fé atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. E aqui nenhum de nós tem dúvida a esse respeito. Haja fé. O mar ali, os egípcios no calcanhar e Moisés dizendo, marchem para irem. Você tem uma fé que obedece. E obedece no ritmo, na direção da insanidade. Porque você há de convir que é um total contrassenso você levar homens, mulheres, crianças, idosos, como seus carros e gados, mar adentro. Porque o líder disse, entrem aí. Quer dizer, me transformou em hamster, que dizem que os hamsters se lançam todos mar adentro para se afogarem. E ninguém explica a razão desse fenômeno. Era mais ou menos como se fosse isso. E o texto está dizendo, foi pela fé que eles avançaram. E porque avançaram, eles viram acontecer. E é fato. Mas os eventos continuam, né? Olha, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. É por isso que ele lembra de Raabe e pontua Raabe aí e a inclui. Pela fé caíram os muros de Jericó. Façanhas pela fé. Então ele está citando eventos que conhecemos. Agora, quando ele vai falar dos nomes que ele cita aqui, você tem, ao saber deles, conhecendo a história que eles representam, as façanhas que eles realizaram. Então ele está dizendo que aquelas façanhas foram feitas pela fé. Então ele põe aí Gideão, Baraque, que inclusive teve que se apoiar na liderança de uma mulher, Débora, a profetisa, para poder vencer e fazer o que tinha que fazer. Sansão, o mais carnal de todos os homens que já puderam crer em Deus. Mas o texto está dizendo que pela fé ele avançou. Olha aí, Sansão e Raabe, lado a lado nessa história. Jefité, com sua história extraordinaríssima de conquistas e de entregas e de renúncias. Aquele que sacrificou a virgindade de sua filha para ser fiel ao voto que fez a Deus. E aí é evidente, não preciso falar nada daqui em diante. Davi, Samuel e os profetas. Tudo isso é pela fé. Nem eu nem você temos qualquer dificuldade de admitir, de aceitar esse discurso, sabendo que eles viveram e o que fizeram e como fizeram e o que venceram foi pela fé. Conhecemos a história de cada um deles. E aí ele vai então entrar numa série de incógnitos, cujos nomes não são citados, mas cujos eventos são apontados, e aí esses eventos nos lembram os personagens. E eu não vou citar todos, mas eu quero que você apenas lembre de alguns aí para entender que o pela fé está valendo aqui. Pela fé
conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Este mesmo texto está dizendo que pela fé, muitos dos que aqui estão não alcançaram a promessa. Pois bem, fechar a boca de leões, é evidente que você lembra logo de Daniel. Apagar o poder do fogo, você lembra logo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, não é verdade? Abdenego. Escaparam do fio da espada, e você lembra de Pedro na prisão, debaixo do decreto de Herodes, que foi solto então pelos anjos antes de ser executado. Da fraqueza tiraram força, isso vale para Sansão também, tirou força da fraqueza. E não só, não é? Esse texto aqui, ao colocar essa mensagem aqui, da fraqueza tiraram força, faz uma generalização, para mostrar, na verdade, que todos eles em si mesmos eram fracos. Mas a força que lhes veio, em decorrência do poder de Deus, foi exatamente porque o terreno estava preparado pela fraqueza que traziam, inerente a si mesmos. Tanto que ele vai completar dizendo, tornaram-se poderosos na batalha, quer dizer, não venceram porque eram poderosos, na batalha se tornaram poderosos, tudo pela fé. Puseram em fuga exércitos estrangeiros, e aqui tem toda a história de Davi, toda ela aí. Houve mulheres, e aqui continua, pela fé, que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Bem, e o texto faz uma mudança radical de argumentação, que é o grande cerne da nossa abordagem de hoje, que explica porque eu fiz a introdução que eu fiz ainda há pouco, no início da nossa abordagem, há 25 minutos atrás. Então, há um resumo de conquistas pela fé. E a nota de destaque ela vai ficar por conta do versículo 34. Da fraqueza tiraram força, para ensinar para mim e para você que este é o grande segredo. Irmãos, como é santo parar em cima desta sentença. Porque comecei tudo isso falando que há ufanistas entre nós que pensam na fé como um poder de tal maneira que é maior do que Deus. Porque a partir do momento que minha fé dá ordens para Deus, Deus se torna um servo dela. Ele é o gênio da lâmpada que eu esfrego com um esfregar de mão chamado fé, confissão positiva. Declaro que, determino, exijo, não aceito. Faço a confissão, meu Deus, eu encontro isso se repetindo continuamente, às vezes numa cartinha, num e-mail, num WhatsApp, sabe, a pessoa cheia de boa intenção, aquela boa intenção que tem fedor de enxofre, mas é cheia de boa intenção. Não, a vitória já foi dada, a palavra de vitória já foi liberada para você, não vai te acontecer nada. Esse positivismo, que é sincretista, é supersticioso, ele não é confissão de fé, ele não é profecia, isso tudo foi invencionice. Isso aí é medo da realidade, é medo do enfrentamento, é escapismo, é fé covarde, é nada que se pareça com fé, é qualquer coisa que se chama pobreza espiritual, ignorância espiritual, mas que não tem verdade por detrás. Pode ter boa intenção, boa vontade, mas não produz nada. Afinal de contas, todos os que vão recorrer a deuses e entidades e orixás e rezeadeiras e benzedeiras estão recorrendo a pessoas cheias de boa vontade. Isso não faz delas pessoas divinas, santas, salvas, obedientes a Deus, justificadas pela fé, cheias do Espírito Santo e verdadeiras no que diz a respeito à palavra de Deus, mas estão cheias de boa vontade. Então dizer que é porque há boa vontade em fazer declarações positivas, isso vai validar e tornar verdadeira, ou vai comprometer Deus a não deixar que o mal aconteça. O nome disso é superstição. Vamos limpar isso da nossa vida, meus irmãos. Esse negócio entrou pela porta dos fundos da igreja, de uma igreja incauta, há 50 anos. Não existia isso na confissão nobre da igreja durante séculos. Só um invencionista que veio lá dos fundos do quintal dos Estados Unidos, para onde varreram o lixo. Abrimos a porta da sala e deixamos entrar o lixo que eles varreram pelos fundos do seu quintal. E isso impregna, infecta os crentes nos dias de hoje, de tal maneira que parece que você está fazendo, ao dialogar com outro crente, parece que você está diante de alguém que faz uma confissão de uma religião pagã, até satanista. Eu vejo até parentes meus fazendo alusão a outros e dizendo, não vai te acontecer nada, a vitória já está dada, não, você já está curado em nome de Jesus. Para com isso. Vamos parar com isso.
Não há verdade nisso, há vergonha, há compromisso com a vergonha depois. É isso que acontece. Não é porque eu desejo, declaro que vai acontecer, o nome é superstição, não é confissão. E se for confissão é positivismo. E o nome do positivismo é esoterismo, e esoterismo é paganismo, e paganismo é satanismo. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com trevas. Não é verdade de Deus. A verdade saiu da boca do autor e consumador da fé, e o que ele disse foi: vocês terão aflições no mundo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Logo, pressupõe-se, vocês vão vencer também. Mas isso não impede o fato de que terão aflições. E precisamos delas. O próprio Filho de Deus, que aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, segundo já estudamos em Hebreus capítulo 5. Posto em agonia, orava mais intensamente, a Bíblia diz para nós. Se valeu para ele, vale para mim e para você. Então, esse é o eixo da fraqueza tiraram força. Não há poder inerente na fé que o crente vive. Não há. Fé é confissão de dependência em Deus. Ninguém que é poderoso depende de ninguém. O poderoso dá conta de si mesmo. O poderoso se atende, se satisfaz. É o que ele pensa. A sua fé só é válida, só tem a atenção de Deus, o exercício do poder de Deus, quando ela emerge da sua fraqueza. Quando ela é fruto da sua consciência de que você é fraco, carente, dependente, que não tem nada e não é nada. Você é apenas um vaso de barro. Você é o pó da terra. Você é como a erva que seca. Seca-se a erva e a sua glória se vai. Está escrito em Isaías. É isso. Você é, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 29 a 31. Perdoem eu fazer essa digressão aqui, mas se eu não fizer, eu vou ficar me culpando a mim mesmo por ter deixado passar uma oportunidade de trazer isso de volta à sua memória. Mas o que o texto diz para nós? A partir do versículo 27. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Glória a Deus, sou eu, isso aqui é o meu dossiê, é a minha biografia. Ele escolheu o que é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quais são nossas credenciais, amados? Para que ele ponha fé no nosso coração? Somos loucura, somos fraqueza, somos insignificância, somos desprezados, somos o que nada é. Isso é o que somos. E porque somos, estamos no nível de um Paulo que o ouviu dizer: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. É a minha graça que te basta. Glória a Deus. Meus amados. Então isso você tem, essa declaração que você tem aí nesse texto glorioso, nesse finalzinho do versículo 34, no meio da fraqueza, tiraram força. Vai funcionar como se fosse um eixo em torno do qual giraram todos os eventos e seus atores, desde Abel até esses incógnitos que vão até o final, no versículo 39. E também, aí vem aqui mais atento ainda comigo, por favor. Há o notável resumo de provação, que vai do versículo 35 até o versículo 38. É o texto que as pessoas procuram não entender, querem nem ler, porque dizem lá no fundo do seu coração: vá que isso aí me aconteça. Eu não quero estar aí nessa galeria. Eu quero aquela primeira parte lá que ele esteve falando semana da última vez, na parte 19. É onde cresce em graça e beleza o ensino deste capítulo sobre a fé. Foi por conta disso que eu chamei a atenção de todos para o estudo de hoje. Porque se você puder crer no que você vai ouvir hoje aqui, você vai crescer na graça do conhecimento de Jesus. Se você não puder crer, você estará assinando um decreto contra si mesmo de fracasso espiritual. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Então ele reúne
sob a mesma glória e honra, estou falando do autor, conquistadores e provados, conquistadores e conquistados, vencedores e aqueles que parecem perdedores, sob todos os pontos de vista, que eu estou chamando de provados, pela fé e por causa da fé. Então isso nos ensina uma tremenda verdade. A fé está comprometida com a obediência à soberania divina. Olha lá o que aconteceu, o que foi dito a respeito de Raabe. Os demais desobedeceram. A fé está comprometida com a obediência à soberania divina. Não se discute soberania divina. Não se discute. O que foi dito desde o início dessa nossa exposição, que a fé está comprometida com a obediência. Então vamos atentar. Essas testemunhas, estes heróis, como querem outros, eles são apontados como testemunhas conquistadoras, é o que você viu aí a partir do versículo 29, não é? Também tem os anteriores, Moisés, e os pais de Moisés, e os demais, não é? Jacó. Então são testemunhas conquistadoras, testemunhas que suportaram, quer dizer, passaram por meio da situação e venceram, testemunhas realizadoras, que pela fé derrubaram as muralhas de Jericó, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, testemunhas realizadoras. E testemunhas provadas, na linguagem da ótica normal, realista, perdedoras. Testemunhas dos conquistados, testemunhas dos vitimados. É isso. Testemunhas dos conquistadores, testemunhas conquistadoras e testemunhas vitimadas, testemunhas provadas. Todos com bom testemunho de fé. Aquilo que o capítulo 11 começa e encerra vale para todos eles. Alcançaram um bom testemunho por meio da sua fé. Todos dependendo da soberana vontade de Deus e não de algum poder inerente à sua fé. Quando o texto diz pela fé, não está dizendo essa fé no coração deles realizou, está dizendo eles usaram a fé como instrumento para que isso pudesse ser realizado. A matéria-prima, a ferramenta foi a fé, que eles não produziram, que foi posta em seus corações, como a Bíblia nos tem ensinado. Ela nos é dada por Deus e é dom do Espírito Santo também. Volta para ele como fruto, é a obediência, é a confiança. Pois bem, nenhum deles teve uma fé que voltou-se para eles próprios, mas que correu na direção de Deus, de maneira que conquistadores e provados foram tanto uns quanto outros. Eu estou me referindo a toda esta relação que o autor põe aqui, essa galeria que ele põe aqui, tanto uns quanto outros, sujeitos ao efeito que Deus quis dar à fé que tiveram, como lhe aprouve. Eu botei isso em negrito aqui no meu texto, porque é por demais importante guardar isso no seu coração. O que Deus fez com todos esses heróis que aqui estão, que o próprio autor, como veremos semana que vem, alude a eles dizendo, preste atenção neles, vamos tomar como estímulo aí esta gente, que são testemunhas para nós. Então ele está dizendo, eu estou pondo eles como referência, como exemplo, para que vocês saibam que não vai ser diferente com vocês. Não tem uma coisa totalmente inédita para acontecer com vocês. É por uma via ou por outra, mas serão estas vias que estão aí. Não há outras vias, não há uma terceira via. É isso que ele está dizendo. Mas na verdade, o que nós temos aqui é que Deus quis dar à fé que tiveram o efeito que lhe aprouve. Como lhe aprouve? Deus quis dar à fé que tiveram o efeito que lhe aprouve dar, porque ela é dele, volta-se para ele, e temos insistido nisso desde o início. Amém? Por meio dele, para ele, são todas as coisas. É isso. A verdade, de forma que nós podemos emparelhar a lista das testemunhas da fé, como resume o versículo 33 em diante. Me acompanhe nesse emparelhamento. Eu só estarei repetindo os eventos citados em cada versículo. Então veja, no versículo 33, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, pela fé. Versículo 34,
escaparam do fogo e do fio da espada, tornaram-se poderosos na batalha, afugentaram exércitos estrangeiros. Tudo isso em função da fé. Versículo 35, foram torturados. Versículo 35 dá uma guinada então. Muda o efeito, a forma do efeito. Está me acompanhando? Versículo 36, enfrentaram zombaria e açoites, acorrentados e postos em prisão. Versículo 37, apedrejados. Versículo 37, cerrados ao meio. Provavelmente uma referência a Isaías, que a tradição diz que foi cerrado ao meio. Ainda no versículo 37, postos à prova. Isso continua acontecendo. Agora mesmo Rosinha está fazendo alusão aí, ou Fernando, aos cristãos que foram mortos e que continuam sendo mortos porque não negaram a sua fé. Temos orado por crentes, irmãos nossos, que estão presos no Sudão, com adiamento por conta de serem cristãos, com adiamento, julgamento pela justiça do país sendo adiados, o julgamento sendo adiado, vai ser este mês, não, próximo mês, próximo. E eles vão ficando na prisão, separados de suas famílias, de seus filhos, por causa da sua fé. Que fé confortável nós temos, não é verdade? Postos à prova. O mesmo versículo 37 diz, mortos ao fio da espada. Versículo 37 ainda, andaram errantes. Está entendendo? Tudo isso tem a ver com a fé. O versículo 38 faz um fechamento. Necessitados, afligidos, maltratados, vagaram a ermo em desertos, cavernas e grutas. E aqui há uma alusão clara a Davi, andando a ermo em desertos, cavernas e grutas, 15 anos, porque cria que Deus o escolheu. Poderia ter desistido, poderia ter chegado para Saul e dito, olha só, estou abrindo mão, não quero ser rei de coisa nenhuma aqui não, fica aí à vontade, você é sua dinastia, eu tenho um grande amigo que é seu filho, Jonatas, tenho todo o prazer de ceder o trono para ele. Não, mas ele se escondia, protegia a sua família e a sua própria vida, porque cria na promessa que Deus fez através de Samuel. Outro tanto quando seu filho Absalão usurpou o reino. Outro tanto quando Mefibosete fez a mesma coisa, filho de Jonatas. E por aí vai. Vagaram a ermo em desertos, cavernas e grutas. Agora me acompanhe aqui. Estamos chegando ao final e eu não vou dilatar isso muito não. Eu quero só jogar como impactos sobre a sua mente, o seu coração, esta revelação. Qual a diferença entre os listados até o versículo 34 e os listados a partir do versículo 35? Não chamei a sua atenção para o fato de que no 35 você tem uma guinada? Tem. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, e aí vai. Ele tinha terminado tudo no versículo 34, dizendo assim, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Agora há uma guinada. Mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, recusaram ser libertados, outros enfrentaram zombaria e vai embora, até o versículo 38. Qual é então a diferença entre os listados até o 34 e os listados a partir do 35? Eu chamo a sua atenção para o contraste entre os versículos 34 e o 37. Lembra que o 34 disse, pela fé, escaparam do fio da espada, e aí eu citei, lembrei a você Pedro, em Atos, que estava acorrentado, e o mesmo decreto que determinou que ele fosse passado ao fio da espada pela manhã, não se cumpriu, porque pela fé escapou do fio da espada. É isso que o texto está dizendo aqui no versículo 34. Agora vá para o 37. E aí está o texto do versículo 37, fazendo um contraste chocante, usando a mesma argumentação. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Pega o 34, pega o 37, compara um com o outro. No 34, escaparam do fio da espada. No 37, mortos ao fio da espada. A mesma fé, os mesmos heróis, as mesmas testemunhas. Aqui está Pedro e aqui está Tiago. Aqui está Pedro que escapa, aqui está Tiago que não escapa. E passa pelo fio da espada, pelo mesmo decreto de Herodes e morre. E é a mesma fé. É a mesma fé, é a mesma fé, é o mesmo Deus, é o mesmo autor e consumador da fé. Pedro escapou por causa do autor e consumador da fé. Tiago morreu por causa do autor e consumador da fé.
No coração de Pedro estava a mesma fé nesse autor e consumador e que veio dele. No coração de Tiago estava a mesma fé desse autor e consumador e veio dele. Glória a Deus! Isso é verdade de Deus, isso é revelação da palavra de Deus, meus amados. Isso é a Bíblia com realidade para envergonhar os falsos, os mentirosos, os ufanistas, os que estão iludindo o povo, para dizer, oh, a fé te livra, a fé te dá escape, a fé faz, a fé acontece. Claro que nós queremos isso. Mas essa não é toda a verdade. E não é a única verdade. E esconder a verdade é blasfêmia, é apostasia, é engano. E a Bíblia diz que o que usa de engano não permanecerá na minha casa, disse o Senhor. Então, meus amados, é importante demais nós nos confrontarmos com esta verdade que está aqui. Esta é a realidade que temos. Então, o que você tem aqui é que uns e outros passaram por experiências totalmente contraditórias por conta da mesma fé. Então, na verdade, o que eu quero explicar para você é que os listados até o verso 34 são as testemunhas dos que viveram a experiência derivada da sentença pela fé. E o segundo grupo, listados a partir do versículo 35, sob a mesma honra e glória, são os que viveram a experiência por causa da fé. Entende? Os primeiros pela fé, os segundos por causa da fé. No primeiro, eles foram ativos, no segundo, eles são passivos. Mas é a mesma fé. Este segundo grupo, estes que estão aí, estes são aqueles que cumprem a palavra que eu citei no início, dita por Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 29, que eu faço questão de ler outra vez para trazer viva, acendida na nossa memória. Pois a vocês foi dado, Filipenses 1, 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, ele põe como apenas, não apenas crer em Cristo, é a igreja brasileira dos dias de hoje, mas também de sofrer por ele, o privilégio de sofrer por ele. E nessa igreja brasileira dos dias de hoje, se você não quiser pensar no sofrimento como uma perseguição, como está acontecendo com todos esses cristãos, irmãos nossos, por causa do testemunho, pelo qual negligenciamos às vezes até ir a uma igreja, ouvir a palavra de Deus, porque estamos com dor de dente, ou então porque estamos cansadinhos, e eles estão pagando com preço de vida a proclamação deste evangelho que é a sua paixão. Você não precisa enquadrar-se aí, esse tipo de perseguição, mas por causa da fé, sofrer um outro tipo de perdas, as perdas sociais, as perdas de credibilidade, as perdas da nossa agenda, as perdas de direitos, as perdas de confortos e outras coisas mais, que podemos abrir mão e às vezes isso se impõe sobre nós por causa da fé em Cristo Jesus. Então, os primeiros, pela fé. Os segundos, por causa da fé. O privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. São todos testemunhas aprovadas. São todos veículos da mesma fé ensinada em 11:1. Segundo essa pregoeira que está acontecendo por aí da fé ufanista, esse segundo grupo é de fracassados. Seria de gente que a fé falhou, que não teve fé. Foi isso que uma falsa profetisa, que ainda tem fama aqui entre nós, no Brasil, pregou por esse Brasil inteiro. Pregava que a pessoa não morreria daquela doença que estava diagnosticada, se ficasse confessando o tempo todo que estaria curada. E quando a pessoa morria, ela chegava e diabolicamente dizia, a fé fracassou, não teve fé suficiente. Meu Deus, esse tipo de gente tinha que estar na cadeia, mas não por causa de Cristo, é contra. É isso, por ser contra. É triste, mas infelizmente nós aplaudimos e ainda damos dinheiro para essa gente. Isso é muito triste. São todos testemunhos aprovados. São veículos da mesma fé ensinada em 11:1. E o que 11:1 começou dizendo para nós? A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Eles estão dentro desse mesmo contexto, estão dentro desta mesma definição. Esta é a verdade. Porque são todos aqueles, o primeiro grupo e o segundo grupo, são todos aqueles que estão igualmente classificados nas gloriosas máximas que podem ser vistas. No versículo 13, me acompanha aí, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Lembram? Falamos isso. E vai se repetir lá no versículo 40. Viram-no de longe,
de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse era o grande segredo deles. Mas também aquilo que pode ser visto na segunda parte do versículo 16. Me acompanhe. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Glória a Deus. Aleluia. Vejam, bom testemunho, alcançaram bom testemunho da parte de quem? Do Deus que não se envergonha de ser chamado Deus deles. Eu acho que Deus tem o prazer glorioso, como a Bíblia mostra na história de Jó, de chegar diante da sua assembleia de bilhões de anjos e dizer: você viu meu servo, você viu minha serva, eu tenho honra pela fé que ele tem, pela fé que ela tem e a maneira como vive a sua fé. E por último ainda, todos eles estão debaixo desta mesma declaração gloriosa: o mundo não era digno deles. Esta é a razão de tudo. Aleluia. E é isso. Heróis, não fracassados. Porque o que conta não é quem tem fé, e sim em direção de quem e por quem a tem. Conta aquele que se serve da fé que nos deu. É isso. Ele nos deu para se servir dela através da nossa vida. Tudo que ele quer é que esta fé se debruce diante dele para obedecer, se sujeite, e ele faz. E aí ele faz. Estrangeiros e peregrinos neste mundo. Somente os que vivem nesta consciência, meus amados, de que são estrangeiros e peregrinos neste mundo, vivem a fé com verdade e honra. A verdadeira fé, a fé bíblica. Enquanto não assumirmos e não encarnarmos esta verdade, de que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo, enquanto mantivermos a ilusão egocentralizada e adâmica de que temos conquistas e direitos aqui, nós vamos nos atrapalhar muito com a nossa fé. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Estejamos juntos domingo, 17h30, para ouvir mais desta palavra. Obrigado porque você tem acompanhado e não abre mão porque sabe do que precisa. Glória a Deus pelo nosso crescimento na graça e conhecimento de Jesus. Vamos deixar que o Espírito de Deus nos ensine e nos apaixone mais e mais com esta palavra. Compartilhe esta palavra com outros. Eu sou cercado de pessoas que me consultam, a quem eu tenho de aconselhar, dar orientações, dar respostas. Procuro ser paciente, tolerante, afinal de contas, não sou superior a ninguém, apenas tenho a função de ser pastor. Mas quando eu vejo crentes virem a mim, me trazendo cargas e questões, dentro de um contexto de dezenas de anos de confissão evangélica, praticante, atuante, totalmente vazio dessa fé, totalmente vazio do Espírito de Deus, é inevitável pensar o que há de se fazer com essa pessoa a esta altura da vida e o que mais ela espera da fé. Está correndo atrás de quê? O que ela acredita que vai acontecer ali na frente se não aproveitou nada, não aprendeu nada e não cresceu? Cresçamos na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A única fé que Deus honra é a que está comprometida com a verdade. É a que respira a verdade. É a que vive a verdade. É a fé bíblica. É a fé que sai daqui, não do testemunho de A e de B, da experiência de terceiros, não da efusão de um culto, não daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, não. É aquela que está comprometida com aquele a cujo respeito foi dito que sua palavra jamais cairá. Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite na sua presença e por sua graça. Grande abraço para você. Em nome de Jesus. Amém.